Olá, querido, querida, que a paz do Senhor Jesus seja contigo, com a tua casa, com a tua família. Vamos começar mais uma aula do nosso curso gratuito de teologia. Vamos estudar hoje o nível expert, a disciplina é mordomia cristã. Vamos começar hoje, né, a aula inicial. A aula de hoje é a aula de número 48, é a definição do que seja a mordomia cristã. Então, muito bem, vamos lá. O versículo inicial está aqui em Jeremias 27, verso 5, que diz assim: Eu fiz a terra, o homem e os animais e que estão sobre a face da terra, com meu grande poder e com meu braço estendido, e a dou a quem é reto aos meus olhos. Olha que palavra tremenda, não é? O Senhor criou todas as coisas, Ele dá a quem é reto aos seus olhos. Então, vamos lá. O que é a mordomia cristã? A palavra mordomia, né, o prefixo mor, significa, do latim, né, chefe. E o sufixo domo significa casa, então chefe da casa. Então, o mordomo é uma pessoa encarregada de administrar, de cuidar a respeito de uma casa. Acredito que você já assistiu em filmes, em novelas, não sei, que fala a respeito dos mordomos, não é? O mordomo é encarregado de administrar, de cuidar da casa e diversas coisas. E na Escritura nós encontramos algumas expressões, no Antigo Testamento expressões hebraicas, no Novo Testamento em grego, não é? Que mostram o mordomo em si. Por exemplo, lá em Gênesis 15, versículo 2, diz assim: Então disse Abrão, Senhor Yahvé, que me has de dar? Pois ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Note que aqui o texto é claro, o mordomo Eliezer era o que cuidava de tudo para o Abrão, né? Era o seu braço direito que administrava tudo. Então, lá a expressão usada é ben meshech, né? No sentido do mordomo em si. Gênesis 43, está escrito assim, Gênesis 43, 19 diz assim: Por isso chegaram-se ao varão que estava sobre a casa de José e falaram com ele à porta da casa. Essa expressão sobre a casa, não é? Do hebraico hash, ish, asher al, no mesmo sentido de mordomo, está sobre a casa. E aqui nós já vemos alguém que já está sobre a casa de José, lá na frente, no capítulo 43, quando José já é colocado como governador. Mas lembrando que o próprio José exerceu, não é, a mordomia na casa do Potifar. Se você ler o capítulo 39 de Gênesis, você vai perceber isso. O próprio José dizendo que Potifar havia o colocado sobre toda a casa, sobre todas as coisas, para administrar e cuidar de tudo o que ele, Potifar, tinha, né? A ponto de José dizer, ele só sabe o pão que vai sobre a sua mesa, eu cuido e administro tudo. Continuando, ainda em Gênesis 44, verso 4, nós encontramos a seguinte expressão: Saindo eles da cidade, não se havendo ainda distanciado, disse José ao que estava sobre a sua casa: Levanta-te e persegue aqueles varões, e alcançando-os, lhes dirá: Por que pagaste mal por bem? Aqui é lá aquele episódio quando José coloca uma taça, não é? Lá junto com a carga que os irmãos estão levando, os cereais, depois manda o mordomo ir lá. Então ele manda ir, não é, o mordomo, aquele que estava sobre a sua casa, era o seu mordomo, o seu administrador. Já no Novo Testamento, nós temos em Mateus 20, versículo de número 8, que diz assim, Jesus falando, né, contando a parábola, ele disse assim: E aproximando-se a noite, diz o Senhor da vinha ao seu mordomo, aqui a expressão grega é epitropos, né, mordomo. Continuando, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. Ainda do grego nós temos uma outra expressão que é oikonomos, que está lá em Lucas 12, 42, que diz assim: E disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração. Olha só, então, em várias passagens do Novo Testamento, no sentido de mordomo, nós encontramos essa expressão oikonomos. E tem uma outra expressão também que é majordomo, da qual decorre a palavra em português, que é mordomo. Então, o mordomo, dispenseiro, administrador, é alguém encarregado de cuidar dos bens de uma casa, dos servos, né? Naquele tempo, as plantações,
toda a administração da casa era tarefa do mordomo. Tudo isso o mordomo fazia. Agora, espiritualmente, vamos entender, já te dei a definição do que seja mordomia, mas vamos agora trazer para a mordomia cristã. Então, o que é a mordomia cristã? É a oportunidade que o Senhor Deus nos dá de cuidar e administrar de tudo aquilo que é dele. Ele criou os céus, a terra, ele criou tudo que existe, não é? A palavra de Deus declara, Deuteronômio 10:14, diz assim: eis que os céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo quanto nele há. Então, no tempo que passamos por esta terra, não é? E a palavra diz lá em Tiago que a nossa vida é como um vapor que hoje existe e depois se vai. Então, o tempo que passamos aqui por esta terra, tudo que fizermos, que cuidarmos e administrarmos, nós temos que fazer sabendo que estamos fazendo isso para Deus, né? A palavra de Deus deixa claro, nós somos administradores, né, dos bens do Senhor, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele criou tudo, né? Como diz lá em Romanos 11:36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente. Amém. Tudo é dele. Então, nós administramos aquilo que é dele. Primeiro, o nosso corpo é ele que criou, então o nosso corpo é dele, né? Se respiramos é porque ele nos dá o fôlego de vida. Se existimos e nos movemos é porque ele nos dá a existência, nos dá a vida. Se temos casa, família, é porque ele nos dá, não é? Se temos filhos, os filhos são herança do Senhor. Se temos um trabalho, seja ele qual for, na área que for, temos que servir e trabalhar e executar a função, o cargo, o emprego, como que a Deus e não como que os homens, não é? Então, nós temos que prestar contas diariamente, né? Haverá a prestação de contas da mordomia, mas no nosso dia a dia nós já temos a prestação de contas diária. Como assim? No dia a dia, por exemplo, o empregado tem que dar satisfação para o empregador, para o patrão, né? Tem que seguir as regras de acordo com a empresa. A empresa diz o horário que tem que chegar, o horário que tem que sair, como deve ser desempenhadas as funções, de um tal modo que se o empregado se recusar a fazer, a seguir, não é óbvio que de acordo, né, com a legislação, né, o empregador tem que agir de acordo com a CLT, com a consolidação das leis do trabalho. Se o empregador assim age, o empregado não pode deixar de fazer, sob pena de ser mandado embora por justa causa, né? Então, o empregado deve satisfações ao seu empregador. Também, um cônjuge deve satisfação a outro. Quantas vezes eu já vi diversos casais em que geralmente acontece mais com o homem, né? O camarada casa e quer levar a vida de solteiro. Acha que não tem que dar satisfação para a esposa, de onde vem, de onde vai, o horário que chega, o que fez, o que deixou de fazer, como administra o dinheiro, enfim, tudo isso. Não, é meu, eu que sou, eu que faço, eu que... E aí vai ter problema no casamento. Então, o cônjuge deve satisfação ao outro, à família, não é? O cidadão deve satisfação à sociedade. Por exemplo, nós temos diversas leis no nosso país. Nós temos o Código Civil, que rege as relações pessoais, nós temos o Código Penal, que traz aquilo que é crime, não é? As infrações cometidas, as sanções, as punições. Nós temos, por exemplo, o direito empresarial, que rege as relações comerciais, empresariais. Nós temos um Código Tributário, que rege as relações de tributos, né? E lembrando que nós temos que pagar diversos tributos. Nós temos um Código de Trânsito, que rege, não é, a locomoção, o transporte nas vias terrestres, não é? Aí o Código de Trânsito vai estabelecer o que pode, o que não pode, tem que parar diante do farol vermelho, tem que parar antes da faixa, o pedestre tem preferência, não é? Para dirigir tem que ter a CNH, se cometer infração de trânsito leva multa, enfim, são várias as legislações que o cidadão brasileiro, e não só brasileiro, de âmbito mundial, tem que fazer, não é? Então, o cidadão deve satisfação à sociedade, não é? Várias leis que o cidadão tem que cumprir. E lembrando, né, Romanos 14:12, trazendo já para a nossa mordomia cristã, cada um dará conta de si a Deus. Todos nós teremos a nossa prestação de contas. Chegará o dia que cada um de nós prestará contas a Deus. E aqui já estamos estudando em escatologia, não é?
Já falamos, inclusive, a respeito do tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo será somente para os salvos, e esse tribunal não será no sentido de julgar os salvos, será no sentido de julgar as obras que o salvo realizou enquanto esteve aqui na terra, né? 1 aos Coríntios 3, o texto deixa claro que há obras de madeira, feno e palha, e há obras de ouro, prata e pedras preciosas. O fogo vai provar. O feno, a palha e a madeira no fogo se queima e se perde. Agora a prata, o ouro e as pedras preciosas, quando é exposto ao fogo, brilha e resplandece. Então, nós temos que realizar as obras, né? Não que a obra salve ninguém, porque a salvação é pela graça. Agora, as obras demonstram a nossa fé, as obras aperfeiçoam a nossa fé de uma tal sorte. Tiago 2,17 diz que a fé sem obras é morta. Então, se eu creio, eu tenho que demonstrar que creio através de atitudes, né? Então, a mordomia cristã, nós temos que ter consciência de que tudo o que fizermos nesta terra está sendo registrado. Lá em Apocalipse 20, o texto diz de maneira clara, não é, que existem os livros das obras, os livros das obras. Então, tudo o que fizermos está sendo registrado e chegará o dia de prestarmos conta. Salomão encerra Eclesiastes no capítulo 12, dizendo: de tudo que tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque Deus vai trazer a juízo todas as coisas, quer sejam boas, quer sejam maus. Então, o livro das obras, né, está sendo registrado. Tudo que fazemos, cada pessoa que existe no planeta, que já viveu, que vai viver, as suas obras estão sendo registradas e haverá prestação de contas. É por isso que nós temos que ter entendimento, é por isso que nós temos que ter sabedoria, né, e sermos bons mordomos e administrarmos com sabedoria aquilo que o Senhor nos dá, não é? Seja o tempo, seja o talento, seja recurso, dinheiro, o que quer que seja, não é? O tempo tem que ser administrado com sabedoria, o talento em servir aos outros, os recursos com responsabilidade, com bom senso, porque tudo está sendo registrado, tudo está sendo anotado e haverá essa prestação de contas e dela ninguém poderá escapar. Todos nós estaremos lá para prestar contas ao Senhor. E lá na primeira carta de Pedro 4,10, a palavra diz assim: servi uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da graça de Deus. Então nós temos que administrar bem a graça que recebemos, servir uns aos outros, lembrando, amados, que não é só quem faz a obra no sentido do pastor, do diácono, do evangelista, de quem tem um cargo, não é uma função eclesiástica. Todos os cristãos, quem tem função eclesiástica e quem não tem, todos exercem a mordomia e todos têm que exercer com sabedoria, com zelo. Quem assim o faz no templo, né, na casa de Deus, o pastor, por exemplo, quando o texto fala em pastorear, tem que cuidar das pessoas com amor, com carinho, sendo o exemplo do rebanho, não é? Ensinando a verdade da palavra, não furtando o pão, o alimento, o sustento da palavra de Deus. O pastor tem que ser esse que cuida, que abraça, que tira os carrapichos, que demonstra o amor de Deus, que ensina, que exorta, né? Exortar é encorajar, que corrige, que instrui, mas não só aqui dentro do templo, em todos os lugares, porque além de estar dentro do templo, o pastor tem a sua vida, tem a sua casa, a sua família, esposa, filhos, e tem que exercer a mordomia em casa também, com a esposa, com os filhos, com a família, não é? Quem tem o trabalho, o seu trabalho, seja numa empresa, seja por conta própria, seja prestação de serviço, no que quer que seja, tem que fazer bem feito, tem que fazer com excelência. Você que me assiste pode não ter um cargo eclesiástico, pode não ser um pastor, um bispo, um apóstolo, um diácono, um evangelista, um missionário. Você pode ser um cristão que tem o seu emprego, que tem a sua família, não é? Pode ser uma dona de casa, pode ser, enfim, a função, a profissão que quer que seja. Todo cristão é mordomo de Cristo, todos. Tendo cargo, não tendo função eclesiástica, enfim, todos os cristãos são mordomos de Cristo. E todos têm que agir diante dele com sabedoria, com temor. Duas características, né, que sobressaem no mordomo é a obediência
e a fidelidade. E isso o Senhor Jesus veio para nos ensinar e dar o exemplo, não é? Nos ensinar e dar o exemplo. E ele deixa muito claro, João 15,14, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando, ou seja, se obedecerem. Então, a obediência é fundamental na vida do mordomo, né? O mordomo não pode fazer o que ele quer, ele tem que fazer aquilo que o seu Senhor quer, conforme o seu Senhor determina, não é? E a vontade de Deus para nós, como diz lá 1 Tessalonicenses 4,3, é a nossa santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Nós temos que meditar na palavra de noite, orar, jejuar, exercer o cristianismo, a vida com Deus, né? Andar como Jesus andou. 1 de João 2,6 diz, aquele que diz estar em Cristo deve andar como ele também andou. E Jesus andou em obediência. A palavra diz, Filipenses 2, que ele foi fiel até a morte, morte de cruz. Ele obedeceu até o fim. Hebreus 5,9 diz que ele veio ser a causa de eterna salvação a todos os que lhe obedecem. Obediência é regra fundamental no reino. O Senhor Jesus, quando estava no Getsêmani, ele exalava gotas de sangue, não é? Um fenômeno que a medicina chama de hematridose, quando a pessoa está num estado de agonia tamanha que os vasos se dilatam, se rompem e a pessoa vai exalando gotas de sangue. Assim aconteceu com o Senhor Jesus. Diz lá, Lucas 22, verso 41, que ele, né, pondo-se de joelhos, orava dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E o próprio Senhor Jesus já havia dito, né, João capítulo 10, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou, tenho um poder para dá-la e tornar a tomá-la. Ele veio para aquele momento e ele sabia disso, mas aqui, neste momento dessa oração, ele está deixando claro, amados, que a vontade de Deus tem que ser feita, a obediência à palavra tem que ser praticada, né? Já estava profetizado que ele iria levar sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e aqui ele deixa claro, haverão situações na nossa vida que nós teremos que escolher se fazemos a nossa vontade, né? Ou se obedecemos à vontade de Deus. Se obedecermos à nossa vontade, nos inclinaremos a viver na carne. E a palavra traz uma orientação clara em Gálatas 5,16 em diante, né? Para nós não andarmos na carne, mas andarmos em espírito. E o Espírito Santo nos conduz a obedecer a palavra de Deus, a fazer a vontade de Deus. E muitas vezes a vontade de Deus vai contrariar a nossa própria vontade, né? Muitas vezes não queremos meditar na palavra, o Espírito Santo vem e diz, medita, vai ler a Bíblia, vai estudar, vai meditar, vai se aprofundar. Às vezes a nossa carne não quer orar e o Espírito Santo nos encoraja, vá orar. Às vezes, não é, se deixarmos na carne, a carne não quer que venhamos ao templo congregar, não é, buscar a Deus, mas o Espírito Santo diz, vem, vai, busca. Amados, já teve vezes eu não querer sequer vir à igreja e o Espírito Santo dizer, mas eu te chamei, eu te escolhi. Já houve dias de eu falar, meu Deus, o que eu vou pregar, Senhor? E agora? E o Espírito Santo colocar a palavra na minha boca. Já houve vezes de eu vir à igreja já arrebentado, quebrado, mas vim e o Espírito Santo me renovou, colocou palavra nos meus lábios, me fortaleceu, abençoou, não só a mim, mas a todos os que ouviram. Então, nós temos que aprender a não viver mais na nossa vontade, no nosso desejo, porque a nossa vontade, amados, o nosso desejo humano e carnal nos afasta de Deus. A natureza humana é tendenciosa, natural, a se inclinar para o pecado, a se inclinar aos desejos da carne. Mas a partir do momento que eu compreendo que eu sou um mordomo de Cristo, que eu compreendo a minha responsabilidade espiritual, os meus deveres espirituais, que eu tenho entendimento, eu não ando mais nas vontades da minha carne, eu começo a ser guiado pelo Espírito Santo. E aí existe uma larga diferença entre o frequentador de igreja, o religioso, daquele que é de fato filho de Deus. Romanos 8,14 diz, se sois guiados pelo Espírito de Deus, sois então filhos de Deus. É filho de Deus aquele que de fato faz a vontade de Deus, não só aquele nominal, só aquele de nome, não é? Infelizmente tem muita gente que se engana. Ah, mas eu batizei nas águas, eu tomo ceia, eu falo língua estranha
e acha que porque fez isso, batizou, toma ceia, mas não vive o Evangelho, não tem bom testemunho, não tem o caráter de Cristo, vive uma vida de qualquer jeito, acha que é filho de Deus? Não, querido, nós não podemos nos enganar, nós não podemos viver uma vida de aparência, nós não podemos viver uma vida de hipocrisia, nós temos que viver uma vida de verdade, temos falhas, temos pecados, é fato, mas a nossa responsabilidade é buscar ao Senhor, é nos esforçar na presença dEle, é progredir na vontade dEle, para que assim nos aperfeiçoemos dia após dia, para que assim pequemos menos e para que assim a glória de Deus venha mais sobre a nossa vida, nos fortalecemos, reflitamos a glória do Senhor. E a obediência é fundamental. Uma outra coisa que é fundamental é a fidelidade. Fidelidade à palavra do Senhor. O Senhor Jesus diz em Apocalipse 2, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, nós temos que ser fiéis ao Senhor e fiéis em todas as coisas. A palavra de Deus traz orientações claras sobre todos os níveis de relacionamento. Como devemos nos relacionar com Deus, como devemos nos relacionar com o mundo espiritual, como devemos nos relacionar no casamento, um cônjuge ou outro, como devemos nos relacionar com os filhos, como devemos nos relacionar com os amigos, com o patrão, com o empregado, como devemos nos relacionar com o próximo de maneira geral. A palavra de Deus traz orientações claras em todos esses sentidos e é obrigação nossa conhecer e aplicar e ser fiel a ela, ainda que haja nesse sentido um perigo eminente à nossa vida, como, por exemplo, deixa eu ilustrar melhor, lá na Babilônia estavam os 3 amigos de Daniel e veio uma ordem do rei. E a ordem era, quando tocar a trombeta, todos devem dobrar os joelhos diante da imagem de escultura que o rei havia feito, a imagem de 15 metros de altura por 3 de largura, de ouro puro. E aí tocou a trombeta e os 3 amigos, Daniel, Misael, Azarias e Ananias, não dobraram os joelhos. E o rei falou, o que houve? Eu vou dar uma segunda chance para vocês. Eu vou mandar trocar a trombeta de novo, vocês vão ter a oportunidade de dobrar os joelhos. Eles deixam claro, não vamos dobrar os joelhos, porque nós vamos ser fiéis à palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que nós não podemos dobrar os joelhos, não vamos dobrar. Mas se não dobrar, eu vou jogar vocês na fornalha. Pode jogar, eu não vou deixar de ser fiel a Deus por causa do risco de morte. Mas eu vou jogar vocês na fornalha, eu quero ver o Deus que vai te livrar. Aí eles respondem, depois você confere lá, Daniel capítulo 3. Se o nosso Deus vai nos livrar ou não, não sei, eu sei de uma coisa, eu não vou dobrar o joelho. A nossa fé é que Ele vai nos livrar, mas se Ele não nos livrar, não vamos deixar de ser fiéis a Ele, vamos ser fiéis a Ele até a morte. Essa é a fidelidade que Deus espera de nós, que a palavra dEle seja regra na nossa vida, seja prática, e não negociemos a palavra dEle. Que obedeçamos e pratiquemos, sejamos fiéis cumpridores, fiéis cumpridores daquilo que Ele faz. E isso o Senhor Jesus deixa muito claro, porque Ele fez isso desde o início até o final da sua vida. E Ele nos ensina, e o Espírito Santo assim nos ensina, assim nos instrui a sermos fiéis, obedientes, tementes ao Senhor. Agora depende da nossa parte, depende de nós compreendermos a vontade de Deus, a palavra de Deus. Tudo que nós fizermos, como diz lá Colossenses 3, nós temos que fazer como que a Deus e de todo o coração e não aos homens. Tem gente que ainda não entendeu ou nunca leu, essa passagem bíblica, mas o texto, a orientação é clara, Colossenses 3, 23, deixa eu ler aqui para não ficar nas minhas palavras, diz assim o texto: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não aos homens, conscientes que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que estáis servindo. E aqui a orientação de Paulo à igreja de Colossos é no que tange aos relacionamentos, seja de uma pessoa com a outra, seja patrão empregado. No contexto também vai haver a relação dono e escravo. A carta de Paulo a Filemão é nesse sentido. Onésimo era o escravo, Filemão era o dono, e ambos se convertem. E a palavra traz a orientação que aquele que era dono de escravos tinha que tratar o escravo como gente, não como coisa, não como bicho. Que o escravo
tinha que servir ao seu dono, mas servindo com alegria como que a Deus. Em todas as nossas relações, em todos os níveis, nós temos que fazer de todo o coração. Aquilo que tem que ser feito, tem que ser bem feito e ser feito de todo o coração. É por isso que quando você está com a tua família, você tem que tratá-la com amor, com respeito, com carinho. Você vai cuidar dos teus filhos, faça bem feito. Você vai fazer um almoço, uma janta, uma refeição, faça bem feito. Vai tirar o seu expediente de trabalho, seja na função que for, faça o melhor trabalho, faça o melhor, ainda que o patrão não esteja presente, porque tem muita gente, né, que quando o patrão está de olho, não, vamos fazer não sei o quê, tal e tal e tal, vamos fazer bem feito, não sei o quê, e quer fazer para mostrar para o patrão. Quando o patrão sai, o encarregado, o chefe, o gerente, aí relaxa. Não. O homem de Deus, a mulher de Deus, quem tem entendimento espiritual sabe que tudo que fizermos, seja na presença ou na ausência de alguém, nós temos que fazer bem feito, porque o Senhor está presente o tempo todo. Temos que fazer a Ele de todo o coração. Quem tem uma função, uma vocação eclesiástica, seja para cuidar de crianças, seja para evangelizar, o diácono, o missionário, seja o presbítero, o pastor, o bispo, o apóstolo, muito mais ainda. Quem exerce uma vocação tem que ser com temor e tremor, tem que ser na presença de Deus com zelo. É triste ver muita gente, infelizmente, que escandaliza o Evangelho, muita gente que dá mau testemunho, mas enfim, a Bíblia também diz que assim aconteceria, não é? O Senhor Jesus avisa que os escândalos viriam, mas o homem de Deus, a mulher de Deus que de fato quer andar na presença de Deus não pode ser motivo de escândalo para ninguém. Tem que andar na presença de Deus, servindo a Ele com alegria, com temor, não é? Servindo a Ele de todo o coração. E tudo que fizermos tem que ser de todo o coração, senão Deus não se agrada. Como diz a Escritura, Deus ama o que dá com alegria. E aquele que dá não é só a oferta, não é aquele que dá seu tempo, seu talento, seu recurso. Tudo tem que ser feito com alegria, na presença de Deus, com fidelidade, com obediência, tá bom? Nas próximas aulas, nós vamos ver alguns tipos de mordomia, mordomia do tempo, dos olhos, do pensamento, mordomia dos dízimos, enfim, vários tipos de mordomias. Nas próximas aulas nós vamos ver parábolas também, que são exemplos de mordomia, tá? Que vão te ensinar muito. A aula de hoje é uma introdução, uma definição do que seja a mordomia cristã, tá bom? Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Se gostou do vídeo, deixa aí o teu joinha, o teu like para nos ajudar. Né? Se ainda não é inscrito no canal, clique aqui no botãozinho vermelho de se inscrever. Ative também o sininho das notificações para você receber as próximas aulas quando eu postar. E você também é nosso convidado a se tornar um pregador do telhado, não é? Aplique os seus recursos na obra de Deus. Aqui está aparecendo as contas aqui da Paz e Vida, no Banco Bradesco, no Banco Itaú, no Banco Santander. Você pode fazer o seu depósito, a sua transferência, tem aí o CNPJ também. Depois que você fizer, envie o seu recibo, o seu comprovante de depósito e transferência aqui neste número do WhatsApp que está aparecendo aqui, que eu vou enviar para você os e-books do pastor João Ribe Palharim que vão edificar a tua fé, tá bom? Deus te abençoe e viva o Senhor Jesus.